Olá pessoal, eu sou Luiz Gontijo da equipe de redes sociais do Jornal O Dia, para mais uma edição especial do podcast Tá na Rede, o podcast do Jornal O Dia. Trouxemos dois convidados para a nossa conversa, o publicitário, professor e pesquisador da UFRJ, Sandro Torres, coordenador do Compasso UFRJ. E você, Agnes, quem você convidou? Oi Luiz, oi pessoal. O nosso episódio de hoje é voltado para um assunto super importante entre os jovens brasileiros, a gravidez na adolescência. Então, nós também convidamos a médica obstetra e ginecologista Jaqueline Montuori, professora universitária da Faculdade Souza Marques. Olá, Jaqueline. Então, de acordo com o governo federal, 434 mil adolescentes se tornam mães por ano no Brasil. Quais as consequências para o corpo da mulher adolescente e o quão prejudicial é a iniciação sexual precoce? Bom, a gente falar de modificação do corpo, ele varia muito da questão da adolescência, porque a adolescência vai de mais ou menos 10, 12 anos aos 19 anos incompleto. Então, quanto mais precoce essa gravidez, mais consequências para a modificação desse corpo de forma prejudicial, né? Podendo gerar não só complicações para o desenvolvimento desse bebê, como complicações para o corpo da mãe, como diabetes, hipertensão gestacional. Uma vez que esse corpo não está maduro fisiologicamente, não está 100% formado para gerar uma gravidez adequada, né? Saudável. Ele está em fase de desenvolvimento, se construindo. Então, quanto mais precoce é essa gravidez, mais consequências a gente tem para o corpo da mãe. E quanto ao início da relação sexual, tem a ver com isso, né? Quanto mais precoce, mais consequências a gente ter essa gravidez antes da hora desejada. Sandro, conta um pouquinho pra gente. O que é o Compasso UFRJ, como surgiu o projeto e por que vocês sentiram a necessidade de criá-lo? Eu sou professor na área de comunicação social, especialmente da publicidade e propaganda, há muitos anos. E durante muitos períodos eu orientei trabalhos, projetos experimentais de alunos voltados para ações de governo, né, comunicação governamental. E era muito comum os alunos fazerem projetos voltados para a área da saúde. Campanhas de prevenção à AIDS, campanha de prevenção à dengue, campanhas de esclarecimento sobre tuberculose, coisas desse tipo. E justamente porque eu sempre tive que orientar muitos projetos dessa natureza, eu sempre pude ver as campanhas, acompanhar as campanhas que o governo desenvolve nas três esferas, municipal, estadual e federal. E nas três esferas, a campanha de governo, publicitariamente falando, conceitualmente falando, é muito ruim, é historicamente muito ruim, por uma série de fatores que a gente pode, daqui mais para frente, um pouco discutir, mas, então, basicamente, eu acompanhando as campanhas de comunicação de saúde do governo federal, dos governos estaduais e municipais, identifiquei problemas sérios de comunicação. Então, isso me motivou a desenvolver um laboratório que pudesse atuar sobre essa área. Daí surgiu o Compasso. A proposta básica do Compasso é fazer uma análise crítica da propaganda governamental que é direcionada para a promoção da saúde e do bem-estar coletivo. E, a partir dessa análise, dessa crítica, propor campanhas que sejam efetivas, que realmente possam se comprometer com o resultado do problema de saúde abordado pela campanha. Então, nós desenvolvemos conceitualmente a campanha do zero, passando pelo diagnóstico do problema, nós fazemos pesquisas referenciais, nós vamos procurar especialistas da área, debater cientificamente o problema para poder entender qual é a melhor solução que uma campanha de comunicação de saúde pode desenvolver para minorar o problema. A partir do diagnóstico, nós então desenvolvemos um planejamento e esse planejamento naturalmente desemboca na criação, na produção e na veiculação de peças
voltadas para a comunicação de saúde e bem-estar coletivo. Recentemente, a campanha Tudo no Seu Tempo, organizada pelo governo federal, na época com o ministro Mandetta e a ministra Damares, a fim de tratar o assunto como sexo precoce, tendo 2 alvos, o público de 15 a 19 anos e o menor de 15 anos. Esse é o recorte que o Compasso atua, Sandro? Essa campanha está errada não só conceitualmente, mas nos seus métodos também. Ela também é tecnicamente errada. Porque você não pode querer usar a mesma abordagem para falar com crianças e adolescentes. São públicos distintos e para públicos distintos você precisa trabalhar com linguagens distintas. Você tem que optar, ou eu vou falar com a criança, que é o menor de 14 anos e que é o vulnerável, e aí com essa criança o problema é um, e a solução é uma. Com o adolescente de 15 a 19 anos, o problema é outro, e a comunicação com ele tem que ser outra também, a solução para o problema é outra também. Realmente, o foco do problema deveria ser na população entre 15 e 19 anos, que é onde se concentra o problema da gravidez na adolescência no Brasil. Com menos de 15 anos, com 14 ou menos, menos idade, a gente está tratando de estupro de vulnerável. Então, esse tipo de campanha, ela tem um tipo de circuito, que ela envolve uma problemática que, inclusive, está muito mais no âmbito da denúncia. Sabe, Luísa, você sabe que uma criança de 12 anos está sendo vítima de abuso sexual, você tem que ligar para a polícia para poder prender esse criminoso. Porque com 12 anos, uma criança não escolhe, estou com vontade de transar. Não estou com vontade de transar. Então, o problema e a ação para menores de 14 anos é um. Entre 15 e 19 anos, o adolescente ele tem a consciência do que ele está fazendo. Inclusive, ele pode escolher o ato. Perfeito, maravilha. Então, aí agora não é mais uma campanha de denúncia, nós não temos mais vulneráveis envolvidos na situação. A gente fez pesquisas, Luiz, e descobrimos com adolescentes da cidade do Rio de Janeiro, e descobrimos que um percentual bastante elevado tem conhecimento, mesmo que parcial, sobre os métodos contraceptivos. Então, a campanha é uma campanha muito menos informativa. E ela é muito mais, ela deve ser, para o público entre 15 e 19 anos, tem que ser uma campanha muito mais de convencimento. De fazer o jovem adolescente perceber o tamanho das consequências da escolha do ato sexual sem a devida responsabilidade. Então, esse é o foco da nossa campanha. A nossa campanha está focada no problema que é mais grave, que é entre os adolescentes de 15 a 19 anos, que são pessoas que precisam ter acesso à informação, ter acesso a dispositivos de saúde que o Estado fornece através das UPAs, dos postos, né, de saúde, dos centros médicos, dos hospitais, etc. e tal. Então, a gente tem que dar acesso à informação para esses jovens, mas não só o acesso à informação. A gente tem que conseguir penetrar num ambiente simbólico desse jovem, conseguir estabelecer identificação com ele e, nesse processo, levar uma reflexão que traga, que possa embutir a responsabilidade nas decisões individuais dos sujeitos sobre fazer ou não fazer sexo. Porque simplesmente dizer não faça sexo não resolve o problema. Você tem que fazer o sujeito estar
Eu acho que a ideia é o convite à reflexão. A campanha, uma campanha digna, que se pretenda a tratar a temática da gravidez na adolescência, no público entre 15 e 19 anos, ela tem que conseguir fazer esse jovem refletir sobre a questão. E a gente só consegue fazer isso utilizando, basicamente, 2 caminhos. Um é usando a linguagem que esse público entende. E 2, usando os canais em que esse público está. Porque outro problema muito sério, Luiz, é que as campanhas de governo, por exemplo, de promoção de saúde para o Ministério da Saúde, elas são feitas por agências de publicidade que vencem licitações. Perfeito. Nessas campanhas, existe uma sobrecarga de uso de televisão, rádio, jornal e revista, que são as mídias tradicionais. Só que a concentração de comunicação nos canais tradicionais é necessário para justificar a verba da campanha. Porque comunicação em televisão, rádio, jornal e revista é caro. Então, as agências que vencem as licitações abusam desses canais para justificar uma campanha ter 10 milhões de reais de verba de mídia. Mas no encontro público, né? Mas no encontro público, porque o público de 15 a 19 anos está muito pouco na televisão, praticamente não ouve rádio, jornal e revista nem pensar. Então, esse público está onde? Está nas mídias sociais, está no TikTok, está no Instagram, está assistindo YouTube. Só que essas mídias, elas são radicalmente baratas. E não interessa para o governo, historicamente, fazer campanhas baratas. Existe todo um jogo político que envolve as campanhas de comunicação, não só do Ministério da Saúde, mas de toda a área governamental, que coloca as verbas, né, de comunicação do governo municipal, estadual e federal, principalmente federal, em patamares estratosféricos. Então, existe um monte de jogo existem um monte de detalhes que estão em jogo nessa história toda, entendeu? E existe muito dinheiro rolando, né, nesses protocolos todos da publicidade governamental. Enfim, e o Compasso, como eu falei para você, não está comprometido com nada disso. O Compasso, ele vai encontrar os canais adequados e a linguagem adequada para falar com o jovem, porque eu não tenho comprometimento com verba. Ao contrário, o Compasso não tem verba, então ele vai procurar utilizar os canais, né, os veículos gratuitos. Ocorre que os veículos gratuitos são também aqueles em que o jovem está integrado. Além do que, não adianta também a gente fazer uma campanha para atingir um jovem com propaganda interruptiva. Porque a publicidade interruptiva, o marketing interruptivo é uma coisa que funcionou no século XX. Hoje, a comunicação de marcas, a publicidade, a propaganda, de uma maneira geral, elas têm que estar inseridas nos conteúdos. A gente tem que fazer marketing de conteúdo. Se a mensagem publicitária não estiver inserida no conteúdo, você sabe o que o jovem faz? Ele pula. Me diga qual é o jovem que fica assistindo os 5 segundos de mensagem publicitária antes do vídeo do YouTube começar.
E pior, se ele assistir, vai ser para criar uma perspectiva negativa sobre aquilo. O que o jovem quer é conteúdo. E o jovem, ele é autônomo nas mídias digitais. Ele quer gerir, ele faz a curadoria do que ele vai absorver e do que ele não vai absorver. Então, uma campanha de comunicação de saúde tem que considerar isso e conseguir penetrar o ambiente de comunicação em que esse jovem circula, para dentro desse ambiente, dentro dessa linguagem, conseguir transmitir toda uma mensagem reflexiva que traga à tona a questão da responsabilidade no ato sexual, que é o mote da nossa campanha para poder haver a prevenção da gravidez na adolescência. Jaqueline, por que preferem retardar a vida sexual dos adolescentes, como vimos na campanha de prevenção do governo federal? Primeiro a adolescência, depois a gravidez, ao invés de fazer um trabalho de conscientização com eles para que realmente tenham uma educação sexual. A visão do governo, né, ou seja, a visão política, ao meu ver, não deveria ser misturada com questões pessoais ou religiosas. E eu acho que para a gente ter uma adolescência antes de ter uma gravidez na adolescência, aproveitar todas essas fases da vida, a gente tem que ter educação e conhecimento. E isso vai vir primariamente das escolas, que é onde essas crianças deveriam estar inseridas e ganhar inicialmente esse tipo de conhecimento para poder começar a refletir, uma vez que muitas das vezes não conseguem ter esse conhecimento dentro de casa, né? Que como eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi, então temos que dar um ponto de partida. E o melhor lugar para se ter esse tipo de educação, esse tipo de conhecimento é nas escolas. Mesmo que essas escolas façam convênios com centros de saúde, façam dinâmicas, usem qualquer artifício que possa abranger essa pré-adolescência e adolescência, de forma que eles se sintam confortáveis em participar e tirar as suas dúvidas e ter as dúvidas sanadas, né, e ganhar conhecimento e entendimento do que é uma gravidez, das modificações do corpo, para poder aceitar isso numa boa. Tá. Muitas meninas que iniciam sua vida sexual não conhecem nada sobre o seu próprio corpo. Você acha que com essa educação sexual desde cedo pelas famílias e pelas escolas, falando abertamente sobre prevenção, DSTs e maneiras seguras de se relacionar, ajudaria esses jovens na hora de tomar decisões precipitadas? Isso é fato. Educação é a base de tudo. E o que a gente tem visto, na verdade, é interferências políticas no cronograma e no conhecimento, né? E não dá para ver. Se faz parte da matéria de biologia, tem que haver conhecimento do corpo humano. E não é um conhecimento técnico-anatômico. Ele é um conhecimento geral. Desde aulas de sexualidade, propriamente dita, a questões de gênero, a questões de comportamento, de empoderamento, que pode vir sendo construído ao longo dos anos, não necessariamente naquele ano somente que se estuda o corpo humano. E esses conhecimentos, transmissão de conhecimento, na verdade, que é errada essa transmissão, né? Você tem que fazer trocas de conhecimento, elas podem ser feitas desde com apoios da Secretaria de Saúde, dos centros de saúde, fazendo trabalhos de intersetorialidade ligados junto às escolas, como fazer trabalhos de dinâmicas, de pesquisas, de feiras de ciências, de elaborações em conjuntos, inicialmente só grupos de mulheres, depois só grupos de homens, grupos mesclados, para ver essa troca, porque eu não posso separar homem e mulher o tempo todo, né? A opinião da mulher não ser conhecida pelo homem ou a opinião do homem não ser conhecida pela mulher é o que gera o que a gente tem hoje, esse machismo e essa imposição. Sim. Então, a troca, né? A gente pode fazer trabalhos individualizados para que ganhe-se confiança no assunto e depois fazer mesclado para que haja justamente esse debate e conhecimento do pensar do outro e haver essa modificação, que é que eu te falei dos alunos de medicina. Como tem muito mais mulher na aula de medicina, os meninos passam a conhecer muito mais o pensar e as atitudes das meninas se modificando e levando essas modificações para o meio externo, para o seu núcleo familiar, para os seus núcleos de amigos que não são da área da saúde, e o mesmo vai acontecer com esses adolescentes. Então, se eu venho trabalhando gradativamente, né, que nem na matemática, a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada ano de escola, e se a cada ano eu consigo discutir um pouquinho mais
sobre o corpo humano, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ter uma relação afetiva, porque existe uma diferença da relação afetiva da relação física, sexual, né, e suas consequências. Se eu for introduzindo esses assuntos lentamente e ganhando espaço, eu vou aprendendo desde cedo, vou absorvendo cada vez mais e vou sendo multiplicador desse conhecimento, levando muitas das vezes esse conhecimento para dentro de casa, para pais que não tiveram essa oportunidade e não conseguem discutir com seus filhos esse tema, seja por vergonha ou seja por desconhecimento mesmo. Né? E podendo também trazer muitas das vezes esses pais para dentro da escola para gerar núcleos de discussão em grupos. Né? Então, se a gente quer, como tem a proposta do governo, ter mais adolescências e menos gravidez, viver mais adolescência do que a gravidez, a gente tem que partir dessa parte de educação. Ninguém nasce sabendo. Então, se eu não conseguir explicar, fazer ele entender, eu não estou atingindo o objetivo. E aí eu não posso querer proibir uma coisa se eu não te explico o porquê. Dizer não é fácil. Agora, entender o não, ainda mais numa fase de adolescência, em que a rebeldia e todo mundo se acha ser o dono do saber, as coisas não vão funcionar. Então, educação sempre, o tempo todo. Campanhas, explicações, maiores acessos a... Propaganda nunca é demais, né, nesses casos, para falar a verdade. Propaganda, nesses casos, nunca é demais, né? É sempre bom ter demais. Nunca. Até porque vem geração em cima de geração. Se eu fiz propaganda da sua geração, não fizer para a próxima, não adianta. Porque muitas das vezes o que você absorveu também, não necessariamente é o que é 100% correto e é o que você vai propagar. Então tem sempre que ter alguém ali te orientando o caminho certo. E aí é nesse momento que a gente vai tornar esses adolescentes, futuros pais e mães, conscientes para conversar com seus filhos no futuro, e aí assim vou vai, ampliando esse conhecimento. Aí podendo deixar de investir tanto na propaganda e deixar mais para a questão só de educação. Jaqueline, o que falta para o aborto ser legalizado totalmente em casos de estupro? Nesse ano tivemos um caso que repercutiu sobre uma menina de 10 anos que era abusada pelo seu tio e teve que pedir uma permissão judicial para interromper a sua gravidez. Não está na hora do Brasil pensar na legalização, tendo em vista que a vida da mulher está correndo sérios riscos? Quais os danos desse procedimento? Então, a pergunta ao pé da letra que você fez não tem que ser mudada. Ela já existe uma lei que legaliza o aborto em 3 situações, que é o aborto em caso de estupro, anencefalia ou em caso de risco materno, dado essa gravidez. No caso dessa menina, compreenderia 2 dessas situações, o estupro e risco materno, porque ela desenvolveu diabetes gestacional, porém em circunstâncias que vão desde das concepções pessoais a dificuldades políticas governamentais ou de acesso, porque teve muita interferência de julgamentos externos, que eu falei, eu acho que não tem que ter interferência em decisões políticas, ela interrompeu a gravidez tardiamente. E aí acabou desenvolvendo as consequências daquela primeira pergunta que você me fez. Quais são as consequências para o corpo do adolescente? Desenvolvimento de doenças. Então, assim, legalmente falando, respondendo friamente a primeira pergunta, não tem nada que ser modificado. Já existe uma lei que permite o aborto terapêutico nessas 3 situações. Agora, se o governo quer modificar o acesso a essa lei, aí são coisas políticas. Mas, sim, ainda não foi modificado. Sandro, com o momento atual do país, tendo a Damares à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Pazuello como ministro da Saúde, os seus pensamentos considerados bem retrógrados, como você enxerga a possibilidade de avançar com o projeto do Compasso e avançar com o diálogo, tratando questões tão polêmicas como gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, legalização do aborto, questões de gênero? Como tratar a educação sexual diante desse cenário? Se você vai construir uma casa, você precisa do trabalho de um engenheiro. Um biólogo, por mais boa vontade que tenha, ele não vai ter a capacidade de administrar o projeto de uma obra da construção de uma casa. Então, como eu falei, é óbvio que você precisa ter personalidades, líderes, especialistas
em relação ao que eles administram. Então, por mais que eu seja capaz de respeitar o general Pazuello na sua capacidade de administrar crises em tragédias, como ele provou em missões que o Brasil fez em outros países, né? Isso não credencia ele a estar capacitado a tocar o ministério que tem que cuidar da saúde dos brasileiros. Da mesma forma, talvez a Damares seja extremamente hábil e mereça palmas enquanto pregadora evangélica. Então, talvez, se ela fosse pastora de uma igreja, missionária de uma igreja, bispa, apóstola, o nome que talvez ali é a zona de conforto dela. Ela sabe tudo sobre os preceitos evangélicos, neopentecostais em relações a qualquer coisa do mundo. O problema é que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sei nem se tinha que ter família, porque família, eu não sei nem... Família é um conceito amplo, né? Mas o Ministério dos Direitos Humanos precisaria ter à sua frente alguém que compreendesse e tivesse um histórico, tivesse um currículo que capacitasse para administrar os direitos humanos no Brasil, um país com 210 milhões de brasileiros, com milhões de realidades diferentes, um país continental. Então, você precisaria de um sujeito que tivesse um sujeito que tivesse uma dimensão da necessidade que o Brasil tem na área de direitos humanos. Então, o meu problema não é pessoal. Talvez a Damares seja uma pessoa ótima para você encontrar numa tarde de domingo e tomar um chá. Talvez o Pazuello seja uma pessoa interessantíssima para sexta-feira à noite parar num bar, tomar um chopp e bater um papo. Agora, cada macaco no seu galho. O Brasil ele tem problemas estruturais severos e eles não vão ser resolvidos de forma amadora. Então, o governo federal, e não só o governo federal, vários governos estaduais e municipais privilegiam as conexões políticas e automaticamente, por isso, né, tiram as pessoas que teriam cabedal verdadeiro para a solução dos problemas que são tão graves no país, né? E isso, então, em vez da gente avançar, a gente, na melhor das hipóteses, estagna e muitas vezes retroage. Esse é o problema, sabe, que a gente está enfrentando. O Compasso é um laboratório que eu tenho muito orgulho de coordenar. Mas, de fato, Luiz, o ideal, no mundo ideal, o Compasso não teria que existir. O Compasso existe para criticar e criar uma alternativa às campanhas ruins que o governo faz. O governo não tinha que fazer campanhas ruins para que compassos não existissem. É isso. Jaqueline, no Brasil, a cada 1.000 mulheres, 68 acabam se tornando mães. Você entende que é o momento de investir em mais métodos contraceptivos masculinos, já que o homem tem uma grande participação e no momento que quiser pode ter relação com diversas mulheres, resultando em diversas gestações e tendo também uma questão recorrente, que é o abandono paterno.
É justo que só as mulheres assumam as responsabilidades e os riscos dos anticoncepcionais? De forma alguma. Acho que a responsabilidade é mútua. Não se faz filho sozinho, né? Então, assim, o problema que a gente tem é a sociedade como um todo dela ser machistas. Primeiro, o anticoncepcional criado foi numa época que só homens estudavam, só homens pesquisavam. Hoje, graças a Deus, a mulher, através da educação e do conhecimento, então tem mais mulheres no mercado de pesquisa e podem conseguir ver um outro lado da moeda e pesquisar o outro fator, que é o fator masculino. O que se tem no momento é uma proposta que dentro dos próximos 10 anos já tenha liberado o uso do anticoncepcional masculino. Mas independente do uso do anticoncepcional, seja ele masculino ou feminino, que não tem que ser responsabilidade só da mulher, tem que ser do homem também em estimular o uso ou autopromover o seu cuidado com o uso da camisinha, por exemplo, que é o único no momento que a gente tem, quando um não quer, dois não vão ter. Então, se o homem também não quer ter filho, não quer participar diretamente de um aborto, seja ele da forma que for, ou não quer ser acusado de aborto parental, tem que se proteger também. Não tem que ser responsabilidade só da mulher. Mas a partir do momento também que a mulher tem, e eu vivo batendo nessa tecla, educação e conhecimento, ela vai ganhar poder para dizer não, eu não quero, não pode ser assim. E aí ela tem argumentos para se impor e decidir o que ela quer por ela mesma. Mas enquanto a gente viver numa sociedade dominada pelos homens, em que a mulher romantiza o ato sexual, romantiza a gravidez e até a sua primeira relação, vai ficar difícil. Sabemos que uma das causas que geram fatalidades na gravidez precoce é pela busca dessas meninas por clínicas ou pessoas que fazem o procedimento do aborto clandestinamente. Qual abordagem deve ser escolhida quando nos deparamos com essa situação? Educação é a base de tudo, conhecimento. Que tem que ir desde o conhecimento anatômico, físico do seu próprio corpo, ao funcionamento deste corpo e como interferir nisso, né? Com os usos contraceptivos, de escolhas, de tomadas de decisões e não de replicação, foi isso que a gente falou, de atos do meio social que a gente vive. Por que eu não vou ter relação sexual se todas as minhas coleguinhas já tiveram? Por que eu não vou ter relação sexual se eu amo tanto meu namoradinho, que diz que me ama e que isso é uma prova de amor? Então, quando eu tenho consciência dos prós e contras, principalmente das consequências de ter uma relação sexual precoce, de iniciar um namoro precoce, e muitas das vezes, também outra coisa que leva à gravidez na adolescência é supostamente um namoro duradouro, em que você acha que confia no parceiro e não precisa mais usar a camisinha, você acaba engravidando. E aí, dado a falta de conhecimento e dado a falta de apoio familiar, porque muitas das vezes, quando você não tem como discutir esse tipo de assunto em casa, seja por desconhecimento dos pais, por falta de abertura na relação, acaba gerando medo e o medo gera proibição. Sim. E a proibição é o que dá, na adolescência, o mais prazer de fazer. Tudo aquilo que é proibido é mais gostoso. Mas as consequências também são problemáticas. Então, se a gente tiver educação, conhecimento de base e apoio familiar e apoio no sistema de saúde, a gente conseguiria evitar que elas engravidassem e precisassem recorrer ao aborto clandestino. Porque isso é mais uma modificação para esse organismo. Porque abortos mal feitos podem levar não só ao óbito dessas meninas, né, a morte delas, uma risco de infecção, a perda do órgão reprodutor ou até mesmo dificuldade de engravidar no futuro. Então, para evitar todas essas consequências, tudo vem lá da base. E a base é a educação. E uma vez que houve a necessidade disso acontecer por uma razão ou outra, cabe ao sistema de saúde, médicos, enfermeiros, os acolhedores, literalmente acolher essa paciente e resolver as consequências para ela, dando orientações, explicações e, mais do que tudo, saber se de fato ela conseguiu compreender tudo que foi explicado, porque senão vira só mera transmissão de conhecimento impositivo e sem capacidade de entender, porque também, independente da educação sexual, a gente tem uma defasagem muito grande na educação escolar. Sim. Né? A gente tem muito analfabetos funcionais que sabem ler, mas não conseguem compreender o que está lendo. Então, se você não tiver certeza de que ela compreendeu, entendeu e absorveu o que você explicou, ela vai acabar reproduzindo aquele modelo de novo e colocando sua vida em risco de novo
dada todos esses fatores, de desconhecimento, de machismo, de falta de empoderamento feminino, de imposição do seu querer. E aí, de novo, eu volto para a questão da educação. Quando se tem educação, seja ela desde a escolar, a educação sexual de forma geral, eu posso modificar o meu meio e me modificar para evitar problemas para mim. Sandro, o compasso cita que a maior dificuldade será encarar parte da sociedade mais conservadora, pois terá de tratar assuntos polêmicos e complexos que são considerados tabus com adolescentes e jovens. Como vai se dar esse diálogo, tendo em vista que enfrentamos questões estruturais na nossa sociedade e ainda um cenário político desfavorável? O principal, não é o único, mas o principal problema na comunicação de saúde governamental é que a gente não tem uma campanha de comunicação de saúde produzida por Estado. A gente tem campanha de promoção de saúde feita por governos. E isso faz muita diferença, porque o Estado ele tem um compromisso constitucional com a população. E os governos abrem mão, né? Eles ignoram os compromissos que o Estado tem com a população e desenvolvem campanhas considerando o capital político dessas campanhas. Então, por exemplo, o governo desenvolve uma campanha para dar conta do que está fazendo, para poder capitalizar em cima dessa campanha. Olha, o governo está preocupado com a saúde do brasileiro, então faz campanhas de prevenção à dengue. E quando a campanha toca em temas sensíveis, o governo ou evita tocar nessas campanhas para não perder capital político com isso, ou então joga para as suas bases, que é o que o governo atual faz, né? E desenvolve uma comunicação governamental que se enquadra na expectativa de um determinado percentual da população que é favorável ao governo. Sim. O problema é que a comunicação de saúde ela não pode ser desenvolvida para quem é ideologicamente alinhado com o governo. Ela tem que ser desenvolvida para todos, porque o governo não é só para seus apoiadores, o governo é para todos. Então, o compasso, ele surge com muita isenção diante disso tudo, porque o único objetivo do compasso é verdadeiramente a promoção do estado de saúde e bem-estar previsto na Constituição. A gente não visa capital político. Se o que a gente vai comunicar e que é o correto, de acordo com o que a gente pesquisa a partir de ciência, de técnica, nós estamos embasados nos melhores apontamentos feitos no Brasil e no mundo em relação a determinada área. Perfeito? Então, a gente pode estar 100% comprometido com a verdade científica, porque a gente não depende de voto depois, sabe? A gente não tem outros interesses atravessando o compasso que não seja verdadeiramente promover saúde e bem-estar coletivo, tá? Aí, o que acontece? Quando nós compomos o laboratório, a proposta do laboratório é desenvolver campanhas anuais. Então, o laboratório se constituiu em fevereiro de 2020. Em março, os professores e alunos que compõem o laboratório, fizemos um debate interno para decidir qual campanha nós abordaríamos no ano de 2020. Que é impossível a gente dar conta de toda a comunicação de saúde, porque as temáticas são múltiplas, né? São centenas de temáticas, nós tínhamos que escolher uma. Então, nós fizemos um processo democrático de votação e escolha, e o tema de prevenção da gravidez na adolescência foi o tema vitorioso. Obviamente, esse tema foi vitorioso também porque os integrantes do compasso viram, em fevereiro, surgir
do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, os ministérios do Mandetta e da Damares, uma campanha de prevenção da gravidez na adolescência que era totalmente fundada na ideia da abstinência sexual. Isso eu não posso nem classificar como retrocesso, porque isso está além do retrocesso. A gente não está falando em retroceder 20, 30, 40 anos, não. A gente está retrocedendo à Idade Média, porque era na Idade Média que a igreja se confundia com o Estado. A fé e a ação pública eram quase que a mesma coisa. Então, nós estamos vivendo uma circunstância medieval e, portanto, absolutamente sem propósitos, descabida em todos os seus ângulos. Perfeito, Luiz? Então, o que acontece? Nós escolhemos a campanha de prevenção à gravidez na adolescência porque identificamos que, dentre todas as campanhas que circulam hoje, essa campanha tem um potencial danoso para a sociedade, porque ela não só instrui a sociedade de como ela deve proceder em relação ao problema, como, pior, ela finge que o problema é outro e direciona a população para o caminho oposto ao que deveria ser tomado. Na verdade, então, ao invés de... Desculpa te cortar, Sandra. É que, na verdade, ao invés de falar sobre o assunto, eles preferem que o assunto não exista e cortam, né, o ato em si. Eles querem proibir o ato em vez de falar sobre, informar e trabalhar essa questão. E isso você acha que esbarra numa questão política, né? De interesses do que eles querem defender. Falando abertamente, Luiz, o que acontece é o seguinte: o governo federal, através do Ministério da Saúde, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está prestando um desserviço à sociedade, induzindo ela ao erro, inclusive. Perfeito? Então, isso foi fundamental na hora da gente escolher esse tipo de campanha. Obviamente, o resultado do nosso trabalho vai se chocar frontalmente com o que o Ministério da Saúde e dos Direitos Humanos apresentou como comunicação de saúde, né? Nós também já sabemos que isso pode nos colocar em rota de colisão com os apoiadores do governo. Mas o sentimento geral de todas as pessoas que integram o Compasso hoje é que nós não podemos temer o confronto direto com as pessoas negacionistas, porque senão eles venceram. Entendeu? Então, é possível que quando a nossa campanha for ao ar, nós recebamos ataques de grupos das chamadas milícias digitais. E nós vamos ter ao nosso favor a estrutura acadêmica científica da UFRJ. Ou seja, se alguém do Compasso for pessoalmente agredido, moralmente agredido, né, houver algum tipo, a gente vai procurar a Procuradoria da UFRJ, que vai nos ajudar juridicamente a nos defender e nos proteger desse tipo de ataque. Estamos preparados para isso, porque eu acho que quando você, numa situação em que a gente vive no Brasil hoje, polarizada, resolve adotar uma postura que está comprometida com a ética, com os protocolos científicos, com conhecimento internacional acerca do tema, isso automaticamente nos enche de força e de sensação, pelo menos de proteção
em relação a esse tipo de ataques. Estamos preparados. Se vierem, nós já estávamos esperando e vamos enfrentá-lo. Não vamos deixar de fazer aquilo que, tecnicamente, porque a campanha do Compassa, ela não vai refletir nada do que eu penso pessoalmente, nem vai refletir nada o que nenhum dos integrantes pensa pessoalmente. Nós fizemos um levantamento científico do tema e essa campanha ela vai refletir os resultados dessa pesquisa científica, utilizando, para tanto, as melhores técnicas que a publicidade se utiliza, seja para a promoção de marcas comerciais, seja para qualquer tipo de propaganda de qualquer natureza. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Essa foi mais uma edição especial do Tá na Rede, o podcast do Jornal O Dia. Muito obrigada, professores Jaqueline e Sandro. Obrigada, Luiz, e até a próxima. Obrigado, professores. Obrigado, Agnes. Esse episódio do Tá na Rede teve produção da equipe de redes sociais, com redação de Agnes Rigas e Luiz Montijo, com edição de Letícia Carvalho. Valeu, pessoal, e até a próxima.